Olá, queridos, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo, falaremos sobre uma grande pergunta onde muitos têm essa curiosidade. Nos reconheceremos no céu? Seremos conhecidos? Reconheceremos os irmãos, família, esposa, filhos no céu? Se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento aqui embaixo, se inscrevendo, dando aquele joinha, compartilhando para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Nós nos iremos nos reconhecer no céu, teremos lembrança das pessoas daqui da terra, é o tema desse vídeo. Iremos nos reconhecer no céu? Essa pergunta que desperta a curiosidade de muita gente. Alguns dizem que não iremos nos reconhecer no céu, pois o reconhecimento de amigos e familiares na eternidade implicaria em lembranças terrenas. Como nem todas as nossas lembranças serão boas, então isso nos causaria infelicidade. Já outros afirmam que certamente nós nos reconheceremos no céu, pois caso contrário, a própria obra da redenção não faria sentido. A Bíblia diz que iremos nos reconhecer no céu. A Bíblia indica claramente que iremos reconhecer uns aos outros na eternidade, embora não haja um versículo específico, querido, onde podemos ler explicitamente: no céu nos iremos nos reconhecer. Existem muitas passagens bíblicas que apontam essa direção. Podemos citar alguns exemplos aqui nesse vídeo. Ao falar da morte de seu filho recém-nascido, o rei Davi admitiu que ele só poderia reencontrá-lo novamente na eternidade. 2 Samuel 12, 23. Como ele poderia expressar essa certeza se não pensasse no céu que poderia reconhecer seu filho? Jesus também fala da bem-aventurança eterna, indicando um grande banquete, onde nós nos assentaríamos à mesa junto a Abraão, Isaque e Jacó. Mateus 8, 5 ao 11. Isso implica na ideia de que iremos reconhecer Abraão, Isaque e Jacó. Se seremos capazes de reconhecer pessoas que nunca vimos, que dirá então aquelas que convivemos, irmãos? Na transfiguração de Jesus Cristo, evidentemente, o texto bíblico revela que Moisés e o profeta Elias se reconheceram. Além do demais, eles também são reconhecidos pelos discípulos. Mateus 17, 3, 4. Na história do Lázaro, o rico e Lázaro, o homem rico reconheceu Lázaro e Abraão. E se lembra que na terra havia deixado 5 irmãos, como Lucas registra, Lucas 16, 19, 31. O apóstolo Paulo conforta seus leitores justamente sobre a questão de seus familiares que já tinham partido para o Senhor. Que sentido faria esse conforto se os crentes na eternidade nunca mais iriam reconhecer uns aos outros? A importância, irmão, da memória na eternidade, sem dúvida, muito da obra da redenção perderia o sentido se na eternidade não nos lembrássemos das coisas passadas. No dia do julgamento, por exemplo, obviamente, as pessoas deverão se lembrar de cada detalhe de suas vidas. Jesus até fala de certas pessoas que se lembrarão de seus atos na uma tentativa frustrada de se justificarem. Essas pessoas profetizaram, fizeram milagres, expulsaram o demônio, apesar de nunca terem sido salvas, como Mateus colocou isso, Mateus 7, 22. É verdade que aqui algumas pessoas alegam que a perda da memória ocorrerá exatamente após o juízo. Elas se baseiam em Apocalipse 21, 4.
Nesse texto, lemos que Deus limpará de nossos olhos todas as lágrimas, que as primeiras coisas serão passadas. Porém, esse versículo em nenhum momento fala sobre a perda da memória na eternidade. O texto bíblico está indicando que a maldição do pecado que afetou a criação divina desaparecerá, porque Deus fará nova todas as coisas, entende? O foco principal do versículo não é revelar simplesmente a abolição das coisas antigas, mas apontar para a redenção que explica o porquê de serem feitas todas as coisas. Além disso, como podemos louvar a Deus, vamos dizer por toda a eternidade, se nós não lembrarmos de seus maravilhosos atos de redenção, entende? Alguns até podem dizer que nós nos lembraremos de nossas próprias vidas, mas não de nossos amigos e familiares. Oh, irmão, mas como pode ser possível lembrarmos de nossas vidas sem nos lembrarmos de parte tão importante dela? Isso e os nossos relacionamentos interpessoais, vamos dizer, que tipo de lembrança será essa? Onde todas as memórias de relacionamento serão apagadas, irmãos. Por fim, o apóstolo Paulo fala que no céu, sua coroa é a alegria e os seus filhos espirituais, isso é, as pessoas convertidas por meio de seu ministério. Em outras palavras, os missionários sentiriam uma alegria suprema quando contemplar os frutos de seu esforço missionário diante de Deus. Se nós nos reconheceremos no céu, não ficaríamos tristes. Como já foi dito, muita gente acredita que não podemos nos reconhecer no céu porque isto implicaria numa infidelidade, como poderíamos ser plenamente felizes no céu se lembrarmos das coisas passadas. Se porventura não encontrarmos algum amigo e familiares, no entanto, esse tipo de argumento só faria sentido se não ocorresse a transfiguração e a renovação de todas as coisas do qual a Bíblia fala. Toda opressão, dor, sofrimento causada pelo pecado e seus efeitos serão aniquilados. Isso significa que nossas memórias serão purificadas de todas as manchas pecadoras, ou seja, do pecado. No entanto, ainda assim, ela será uma memória. E nós teremos lembrança e nós nos reconheceremos no céu. Mas não sofreremos mais. Além disso, apesar de nós nos reconhecermos no céu, nossas relações terrenas não farão mais sentido na vida futura. Embora podemos reconhecer nossos cônjuges, por exemplo, nós teremos mais o sentido de relação matrimonial. O mesmo serve para que todas as relações familiares, inclusive as pessoas que não estarão conosco no paraíso. Por mais, querido, que não entendemos agora, na eternidade, jamais ficaremos infelizes pela eventual falta de uma pessoa querida enquanto nossa vida terrena. Lá estaremos completamente satisfeitos e realizados diante de Deus, juntamente com todos aqueles que fizeram a vontade do Pai. Seremos uma grande família, como Mateus coloca isso, Mateus 12, 46, 50. Haverá lembrança no céu. A ideia de que não podemos nos reconhecer no céu é que teremos nossas memórias terrenas apagadas. Não é bíblico. Na verdade, ela tem origem em uma religião pagã. Os gregos, por exemplo, acreditam que após a morte, as pessoas tomavam água de um tipo de mar, do esquecimento, e esse rito aniquilava qualquer elemento de continuidade entre a vida passada e a vida futura.
Mas como vimos, esse tipo de pensamento não é bíblico. Nós fomos criados para uma comunhão, e de comunhão implica em um relacionamento, e um relacionamento exige memória, entende? Mas é preciso que tenhamos a mente que a finalidade principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Nós nos reconheceremos no céu para que junto, em comunhão, não apenas com aqueles que conheceremos durante a vida terrena, mas com todos os outros redimidos, que possamos viver completamente essa comunhão com Deus. A esperança de nos reencontrarmos na eternidade sempre deve ser vista e ter essa perspectiva da comunhão com Cristo. Por isso, o salmista declara: quem mais tenho eu no céu, senão a ti? Salmo 73, 25.